Hoje é 5 de maio de 2023, são 13 horas e 5 minutos. O Leite Fernandes restou uns 15 dias sem mexer neste piano lindo e sem conversar com vocês, mas Gustavo Bayer, que é o meu terceiro filho, eu tenho Paula Bayer e Jorge Bayer também, são as duas irmãs. Gustavo Bayer, que é um excelente ator de teatro, teve uma emergência médica complicadíssima e restou 30 dias. Muito bem tratado, aliás, no Hospital Santa Maggiore. Um plano de saúde bom, bem atendido. Salvaram-no e ele agora está em home care, sendo cuidado em casa, com um período ainda razoável para a recuperação, mas o pior já passou. E como este Leite Fernandes foi durante muito tempo pai e mãe deles, sofreu duplamente esse tempo todo. Hoje, embora continuando a trabalhar e muito, resta um pouquinho de tranquilidade para poder conversar mais um pouco com vocês, agradecer os inúmeros telefonemas de colegas sugerindo do Paulo Fernandes e da família uma coragem muito grande para acompanhar a evolução da vinda ou da saúde do moço. E então eu toco esse pianinho e toco A Noite do Meu Bem, que, a meu ver, é o segundo hino nacional brasileiro, se a memória não falha. É de Dolores Duran. Toda vez que o Paulo Sérgio fica muito emocionado, toca o segundo hino nacional brasileiro. Depois desse agradecimento, eu devo dizer que o suporte desse sofrimento todo, dessa pandemia, é dado a nós todos também pela continuação da responsabilidade no exercício da função, no meu caso, da advocacia criminal, que eu exercito há 64 anos, se a memória não falha. Isso ajuda a manutenção do equilíbrio psíquico. Em primeiro lugar é isto. Em segundo lugar, a continuação das atividades paralelas, porque nessa meia loucura em que nós, seres humanos, estamos a viver, vale muito o exercício daquela expressão que hoje constitui a pedra de toque daqueles que não querem esmorecer no enfrentamento das vicissitudes que nós temos. Em outros termos, eu comecei a minha vida lá em Santos, cidade da qual tenho muita saudade. E saudade tanta, eu estou fingindo que é uma outra pessoa que está a falar, porque fica mais fácil.
cidade onde vivi muito tempo, onde Ana Maria Babete viveu também o tempo que pôde viver para começar a educar os filhos, e cidade da qual tenho muita saudade, sim. Eu era um garotão da areia, menino de praia, como muitos outros que amadureceram, inclusive como desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como Peluso, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos saídos daquela terra santista. E eu não me esqueço até hoje que tinha um barco à vela e sulcava aquelas águas magníficas daquele pedaço de mundo que deixa, assim, muita saudade por todos e todas que eu conheci por lá. Então hoje, que retempero a minha possibilidade de sossegar um pouquinho, eu quero falar com vocês sobre como se sobrevive no meio de um drama como aquele atravessado por mim e pela família. Sobrevive-se fazendo bastante coisa, fazendo muitas coisas. Então, eu voltei a pintar uma pintura que não foi aprendida em nenhum estúdio, não, que veio da memória, veio das imperfeições do próprio pincel. Reaprendi a pintar, melhorei o meu pianinho, não só melhorei o meu piano, mas consolidei a vontade de permanecer estudando, porque isto aqui encanta os ouvidos nossos também. Reaprendi a esculpir em marfim, em osso, e estou a terminar, se os fados me auxiliarem a tanto, estou a terminar 2 livros. Um deles, Joseph, o Cigano, a minha homenagem a Erwin de Barros, um policial da velha guarda chamado Brucutu, que protegeu minha família durante muito tempo aqui em São Paulo. Erwin de Barros é morto hoje, mas merece ser relembrado a lealdade com que se comportou durante todo o tempo em que nos auxiliou na sobrevivência nesta gigantesca capital. Então, termino Joseph, o Cigano, e reinicio o romance que havia deixado as calendas, chamado o livro Miceli. É um bronze, sim, que eu achei num monturo, jogado fora, lá na Rua das Noivas, por alguém que não conhecia ou não se lembrava da beleza do roxo
daquele bronze feito não se sabe por qual escultor, porque o bronze não vem sequer assinado. Então, durante essa pandemia, com o sofrimento todo do meu filho Gustavo e com a necessidade de combater com ele pela manutenção e reassunção da saúde, eu ainda consegui, nos meus 80 e poucos anos, 87 para 88 anos, ainda consegui fazer essas coisas todas e trabalhar responsavelmente. Octogenário, que é a palavra certa. Preocupadíssimo, sim, com a estagnação em que a nossa grande dama, a Ordem dos Advogados do Brasil se põe no contexto, com 1.200.000 advogados sofrendo as agruras da pandemia, a falta, a paralisação do trabalho e uma competição que cada vez fica pior, levando uma classe tão bonita, tão classificada eticamente, tão corajosa, levando esta classe a modorrar também, sem que nós conseguíssemos repensar como vamos repenetrar nesta comunidade internacional e brasileira tão sofrida com esta peste, este Covid, que está ainda a adoentar muita gente no nosso país. Então, o Paulo Sérgio não se entende um polímata. Polímata é aquele que faz muito, ou que faz várias coisas juntas. Polímata, por exemplo, é o ministro Sebastião Reis Júnior, que está impedido de atuar nos casos que, por hipótese, eu, primo irmão dele, tenho no Superior Tribunal de Justiça, mas que, além de um excelente ministro na segunda maior corte de justiça do país, é um fotógrafo de arte primoroso, sucedendo lá no Superior Tribunal de Justiça aquele Sebastião Reis, foi seu pai, casado com Lúcia Leite, minha tia, irmã de minha mãe, e que era uma auxiliar incrivelmente competente do ministro Sebastião Reis no Superior Tribunal de Justiça, enquanto ele, Sebastião Reis, pai de Sebastião Reis Júnior, era vivo e cooperava na distribuição da justiça nesta nossa nação. Eu não sou um polímata, mas sou um curioso, sim, um pintor razoável, um escultor também, um escultor no marfim e no osso buco, que é um pedaço de osso dos grandes animais que substitui o marfim, que é muito difícil de localizar hoje. Faço alguma coisa em mármore também. E nesse período em que nós, advogados, conseguimos uma sobrevivência muito difícil, eu, Leite Fernandes, estou a examinar essas esculturas todas, umas que eu fiz, outras que eu obtive, a saber quanto valem, se por hipótese for executada pelo Fisco Federal
pela omissão no recolhimento de imposto de renda. Em que a fazenda pública, vincada na fenomenologia trazida pela eletrônica, está agora a atacar com violência os devedores. E nós, advogados, 1.200.000 advogados, estamos a enfrentar essa questão, que é uma questão terrível, de tentar equalizar as nossas dívidas, as nossas dificuldades, mantendo paralelamente o composto ético adequado a que consigamos continuar honestamente o exercício da defesa de terceiros, um período muito duro que está a ser enfrentado por todos nós. De um lado, portanto, esta imensidão política nacional em que o Brasil se recompõe de um governo que já foi, em que se está a peneirar as maledicências deixadas por um governo que está sendo posto sob suspeita, e o Paulo Sérgio não interfere em defesa atribuída a colegas de outra porção da nossa pátria, não quer saber se esse governo, aquele governo, é ou não submetido à criminalidade que se lhe antepõe. Isto é função dos nossos companheiros. A defesa de quem é processado, eu me proíbo de comentar o assunto, mas, de qualquer forma, nós estamos a sofrer a resultante dessas suspeitas suscitadas em relação daquele que já esteve por lá e não mais está. Isso turbilhona a tranquilidade da nossa pátria, porque cada dia que passa é um dia a mais uma imputação que chega sobre a intangibilidade do comportamento do presidente da República, que deixou a representação política maior dessa nação. Isso de um lado. De outro lado, como reflexão também meritória, correspondentemente àquilo que está acontecendo a todos nós, aqueles que fazem muita coisa ou aqueles que muita coisa não conseguem fazer, não importa muito. É bom nós refletirmos sobre o que vem acontecendo, inclusive eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, não sou especialista em direito constitucional, eu sou um velho rábula, um rabulão, que já viu muito. Se o todo não viu, porque Leite Fernandes, aos 10 anos de idade, morava dentro de uma casa que tinha as janelas fechadas com veludo negro, com receio todos de que os alemães fossem bombardear Santos, que era uma cidade praiana. Então é bom saber-se o tamanho da antiguidade deste velho caudilho da advocacia criminal brasileira. O que eu já vi é muito mais do que aquilo que nós no Brasil estamos a passar com a implantação da ditadura no país, com a retomada depois da democracia e com esses conflitos e convulsões que estão surgindo na nação. Eu estou terminando esta crônica, mas devo dizer que, não sendo especialista em direito constitucional, estou muito assustado, sem ter tempo para estudar isso plenamente,
com a interferência seguida da Suprema Corte, às vezes por atenção monocrática de um só ministro, nos problemas havidos na circunvolução política dos problemas havidos principalmente na capital do país, a saber se pode a Suprema Corte interferir com essa agressividade demonstrada até mesmo na censura à movimentação havida no Senado Nacional. Também se fala na Câmara dos Deputados, que é um composto menos superior da jurisdição brasileira, mas com que determinação a Suprema Corte tem exercitado o seu poder de império sobre outros órgãos da República e de tal forma agressivamente que esse poder de império se transmuda praticamente numa ditadura do Supremo Tribunal Federal. Isso impressiona muito este antigo penalista que repete. Não teve tempo de estudar a matéria, nem tempo nem disposição, porque a disposição, diria, com interferência direta de um estudioso do direito na atividade de outros colegas, característica esta que o Paulo Sérgio evita e sempre evitou. Mas impressiona a este antigo advogado criminal, impressiona tenebrosamente esse poder de império que o Supremo Tribunal Federal está a exercitar sobre os órgãos outros da nação, que estão ali à margem, numa conceituação paralela de atividade na administração dos destinos, inclusive políticos do Brasil, com relevo para o Senado Federal, em que o Senado é posto de joelhos frente ao Supremo Tribunal Federal. É posto ajoelhado sem uma reação máscula, embora ou com uma pequena masculinidade demonstrada, em que não há uma resistência global a essa agressão praticada pelo Supremo Tribunal Federal, como se todos, em última ratio, fossem submetidos à vontade daqueles 11 ministros ungidos no maior reduto da jurisdição que o Brasil tem. Em suma, no fim dos finados, numa democracia plena, com seus órgãos absolutamente postos lado a lado na administração da pátria, a Suprema Corte é superior a todos, pode exercitar em última análise o seu poder de império de tal forma que todos os outros submetam a carcaça as determinações do plenário ou, quiçá, de um único dos ministros transmudado, este então em um ditador pleno da vontade da administração federal. É estranho que o Senado Federal, como corporação, como conjunção de indivíduos eleitos para determinado disciplinamento do comportamento da comunidade em seus maiores termos,
como essa corporação se põe ajoelhada frente à Suprema Corte, sem uma reação, sem uma resistência, sem uma manifestação de vontade, sem que o plenário, ele próprio plenário, parta à autodisciplina da perspectiva da sua submissão. Em outros termos, em termos constitucionais, que o Paulo Sérgio, repete, não conhece. É apenas o instinto de velho parlapatão da advocacia criminal que lhe diz que não pode ser assim. Em termos finais, pode o Supremo Tribunal Federal sobrepor-se a todo o remanescente, dando a palavra final sem possibilidade de recurso, diga-se de passagem, porque é o fim de estrada, é o fim do caminho. Além, adiante da Suprema Corte, não há nada, há só um vazio. A submissão, num certo sentido, há até escravidão. O que diz sobre isso o ministro Gilmar Mendes? Outro dia eu disse que gosto muito de Gilmar Mendes. Com todos os problemas que Gilmar pode ter no exercício antigo já da jurisdição, porque ele é velho, é antigo na corte, com todas as questiúnculas levantadas respeitantemente à atividade dele, é um muito bom ministro. O que diz isso o ministro Gilmar Mendes? Pode ou deve a Suprema Corte exercitar a sua jurisdição repetidamente, além, adiante e sobreposta à vontade dos outros órgãos da Federação, inclusive do Senado Federal, determinando ao Senado o que deve fazer, o que não pode fazer, o que deve ser feito, o que não pode ser feito, permanecendo monocraticamente um só deles, ministros do Supremo, como se fosse um César, o ditador maior dos destinos da nação. É esquisito, é estranho, é extravagante. É uma particularidade que impressiona, sim, este Leite Fernandes nos seus devaneios de um velho rábula, de um rábulão, que apenas tem a sensação de que não pode ser assim, mas não houve o contra-argumento no sentido de que isso não pode ser assim e que é preciso que se diga à Suprema Corte que é necessário, é imprescindível que o Supremo Tribunal Federal reflita sobre essa intromissão plena nas atribuições de outros órgãos da República. Dito isto, é tempo de terminar esta crônica, agradecendo a todos os amigos que têm auxiliado a família de Gustavo a enfrentar esse período difícil que deve estar a passar com o auxílio da boa vontade de todos, dos médicos, dedicação, etc. Em primeiro lugar, o Paulo Sérgio agradece a todos eles. E para não se dizer que não falei de flores,
Lá Vevá. Obrigado a vocês todos.